Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com o professor da UFJF, Renato Nunes. Ele é nutricionista e está falando da saúde do brasileiro. Renato, no bloco anterior nós encerramos falando do devido acompanhamento pelo nutricionista para as pessoas, nas pessoas. Como deve ser feito esse acompanhamento? Toda pessoa deve ter esse acompanhamento, na verdade? Toda pessoa que quiser ou precisar, né? A nutrição é uma ciência nova e ela vem sendo considerada como a ciência do século. Se a gente tem as doenças crônicas, né, que hoje vem aumentando, todas elas se relacionam à alimentação, saber comer pode te ajudar a evitar essas doenças ou pelo menos protelar a chegada delas. Eu sempre falo que todo mundo sabe cozinhar, né? Você sabe fritar um ovo, sabe fazer um arroz, sabe fazer alguma coisa na cozinha, inclusive os homens, né? Inclusive os homens. Que hoje em dia tem essa relação com a cozinha bem mais próxima. Mas cozinhar não é necessariamente se alimentar, e se alimentar não é necessariamente se nutrir. Então, o profissional de nutrição, ele vai olhar a sua vida, as suas características, a sua condição socioeconômica, o seu histórico familiar, as predisposições genéticas ou familiares para doenças e vai fazer uma avaliação disso tudo e indicar um melhor plano alimentar para a sua vida. Então, por exemplo, as pessoas começam a consumir as coisas porque dizem que faz bem. Um exemplo clássico disso é o ômega 3, que todo mundo consome para proteger o coração. Só que 70% dos indivíduos que têm excesso de peso têm uma mudança na genética que, se ele consumir o ômega 3, ele diminui o HDL, que é uma proteína que ajuda a retirar o colesterol do sangue. Então isso faz com que ele aumente o risco cardiovascular. Então não é só consumir, né? Não é só você pegar algo que as pessoas dizem que faz bem, que aquilo necessariamente vai fazer bem para você. A alimentação ela é individualizada. Cada indivíduo precisa ter uma alimentação que condiz com a sua realidade, com a sua necessidade. E essas necessidades variam de pessoas para pessoas, inclusive numa mesma família. A gente tem, por exemplo, famílias que têm indivíduos que são celíacos, né, que não podem consumir trigo. Tem indivíduos que são intolerantes à lactose, né? E aí você tem toda uma mudança da alimentação. E alguns indivíduos que têm outros tipos de alergias ou intolerâncias. Então, quando você pensa na nutrição do indivíduo, essa nutrição precisa ser personalizada, né? Para cada indivíduo, eu vou ter um tipo de alimentação, uma conduta nutricional que vai ser adequado a todo o processo de vida desse indivíduo. Renato, uma coisa que a gente percebe, né, nessa contemporaneidade que nós vivemos é a proliferação de academias. Musculação. E elas estão lotadas. Você vê de 7 da manhã, meia-noite ou madrugada dentro, sempre as academias cheias. Essas pessoas estão buscando corpos sarados, buscando uma alimentação alternativa. Sim. E, de fato, tem belos corpos. Isso é saúde? Isso significa que essas pessoas têm saúde? Não necessariamente, Léo. A busca pelo ideal da beleza, ela é clássica, né? Desde que o ser humano existe, a gente tem uma tendência de buscar simetria, de buscar uma homogeneidade na nossa estética. As pessoas que são consideradas mais bonitas são esteticamente equilibradas, né? Então você tem algumas relações de diâmetros e tamanhos que você reconhece como belo. Ser sarado não é necessariamente ser saudável, né? Você ter um corpo trabalhado fisicamente não significa que este corpo está nutricionalmente saudável ou dentro de um aspecto bioquímico, tá? Então, o aumento das academias, o aumento da relação do corpo é um aumento de busca externa. O indivíduo está dentro... Uma questão apenas estética, né? Pelo visto, e não saudável. Não necessariamente saudável. Pode ser que o indivíduo que tem um corpo, né, trabalhado seja saudável, mas a grande maioria busca atingir um patamar que, na verdade, se relaciona a consumo. E aí, por que eu preciso ter um corpo muito bem trabalhado? Porque isso vai chamar a atenção das pessoas. E com isso eu vou ter uma possibilidade maior de ter mais parceiros ou mais parceiras. A pergunta que eu sempre faço é: que tipo de pessoa vai procurar? Né? Uma pessoa que se coloca na vida como um objeto. E é isso que tem se tornado. Então, as pessoas que vão procurar o meu corpo, elas vão procurar para usar o meu corpo. E quando o meu corpo não estiver mais daquela forma, eles vão trocar por outras pessoas.
nós estamos criando uma geração inteira de pessoas frustradas, deprimidas, porque todos nós vamos envelhecer. Que vai gerar, inclusive, problemas psicológicos, né? Psicológicos, emocionais e transtornos, né? Então, nós vamos envelhecer. A partir dos 26 anos, nós começamos a envelhecer. Será que a gente vai conseguir manter todo esse processo estético? E isso vem se relacionando também a você colocar um patamar inatingível, para que se possa vender. Você determina um padrão, esse padrão não vai ser alcançado pela população. 90% não consegue chegar a esse padrão. E aí você cria um produto para auxiliar a essa conquista. E aí você mexe com o sonho das pessoas. Mexer com o sonho é algo muito sério, porque a gente pode usar isso para vender. E a gente tem grandes vendedores de sonhos que se tornam, na verdade, frustração. Poderemos entender que essas pessoas que são saradas, né, que frequentam diariamente as academias, inclusive sábados e domingos, né, aí virou até quase um vício, essas pessoas não são saudáveis. Elas correm um risco de, num futuro breve, terem problemas. Depende do objetivo. Se a questão de ir onde é que é o limite do saudável? O limite do saudável permeia a dor. Se ela vai à academia, se ela faz atividade física, se ela tem uma alimentação e isso dá prazer para ela, é um ponto. Se isso começa a levar ao limite da dor, ao limite do sacrifício, isso passa a ser diagnosticado como outra coisa. Esse indivíduo pode estar num processo de neurose ou de transtorno. Cria-se uma patologia, né? Você vai criando mecanismos que levam ao adoecimento, né? E isso é muito comum, porque o apelo da sociedade é muito grande. Então, por exemplo, quando você pensa que uma mulher procura hoje ter um abdômen negativo, bom, uma mulher tem um útero. Naturalmente, o abdômen dela precisa ser mais protuberante do que de um homem. Eu sempre penso se esse abdômen negativo não é também a negação da própria feminilidade, né? Por que uma mulher precisa ter um corpo masculino? O amor é essencialmente feminino. Todos os teóricos da psicologia dizem isso. Por isso que é tão ridículo, às vezes, um homem apaixonado, né? Ele se torna ridículo porque não se espera alguns processos dele. Então, a sociedade vem neurotizando os processos para que as mulheres se tornem mais masculinas. E, em contraponto, você, né, tem um outro lado de homens que olham para tudo isso e pensam assim, eu não quero competir com uma companheira, eu quero que ela seja minha companheira. E aí, que tipo de homens essas mulheres, né, vão encontrar? Homens também competitivos. Dois competitivos juntos vai levar a uma relação que não necessariamente é uma relação equilibrada. Como é que fica a situação dessas pessoas exatamente nesse futuro e o que pode ser feito para melhorar a saúde dessas pessoas consideradas saradas? O acompanhamento de um nutricionista, por exemplo, seria isso? Sim, existem nutricionistas que, por outro lado, são especialistas nesse tipo de processo e usam suplementos e trocam o alimento por pó, né? E substituem a alimentação natural, Não. esses suplementos? Não. Nenhum produto industrializado seria melhor do que um alimento in natura. Então, existe uma linha de mercado de profissionais que seguem por esse lado para conseguir a performance. A performance ela é destinada aos atletas. E o atleta tem um tempo de vida útil, e é horrível falar isso, mas é um tempo de vida útil, curto. Ele não consegue manter essa alimentação por muito tempo. E é só a gente observar o que acontece com os atletas depois que eles param de praticar atividade física, né? Todos eles têm uma mudança drástica do corpo. Manter um ritmo para ter este corpo fitness, sarado, é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha esse estilo de vida e que não faça algum tipo de sacrifício que leva à dor. Então, você vai ter profissionais que estão para auxiliar essas pessoas. E eles visam, de certa forma, o lucro. Eles não visam saúde, né? Você dizer que você prescrever R$1.000 de suplemento para um indivíduo e você está visando a saúde desse indivíduo é mentira, né? Então, você aumenta a neurotização e os transtornos alimentares com isso. Se o indivíduo tem alguma predisposição, se ele já tem alguma condição que favoreça o transtorno, você pode levar a isso. E aí a sociedade tem uma relação muito cruel,
principalmente com as mulheres, né? Não é incomum mães e amigos falarem assim, se você não emagrecer, ninguém vai te amar. A gente ama as pessoas não pelo que elas são do lado de fora, a gente ama porque a gente admira as pessoas. Não existe... Uma questão cultural, né, Renato? Sim. Não existe maior afrodisíaco do que você olhar para alguém e desejar essa pessoa por aquilo que ela é por dentro. E é isso que mantém um relacionamento. O lado de fora pode te ajudar a conquistar as pessoas, mas não te ajuda a mantê-las. Porque uma pessoa que não tem uma boa convivência, que não tem um equilíbrio, é difícil de se conviver. E não existe amor que resista a isso, né? E aí a gente tem uma mudança de todo um processo social, onde ter é mais importante do que ser. Não tem como nutricionista trabalhar isso, infelizmente. Teria que ser lá do berço mesmo, conhecer, ou seja, a própria alimentação in natura e esquecer esses suplementos, né? Que de fato prejudicam bastante, entendo eu, né? Segundo o seu depoimento, prejudicam bastante a saúde das pessoas, não é isso? Sim. Renato, vamos dar uma pequena parada e o Curto Circuito volta mais daqui a pouquinho e vamos falar um pouquinho mais da alimentação do brasileiro e de todo o planeta. Até já.